Era para ser só mais um vídeo, mais uma dessas gravações feitas para provar que nada sobrenatural realmente existe. Lucas sempre gostou de desafiar esse tipo de coisa. Ele tinha um canal pequeno, mas vinha crescendo com vídeos explorando lendas urbanas, rituais e histórias assustadoras. E naquele dia, ele decidiu ir além. Encontrou um ritual antigo em um fórum esquecido da internet, algo simples, mas perturbador. Tudo o que ele precisava fazer era apagar as luzes, ficar sozinho, olhar para um espelho e repetir um nome 3 vezes, chamando diretamente pelo diabo. Ele preparou tudo com cuidado. A câmera posicionada, o quarto completamente escuro, apenas uma vela iluminando o ambiente. Antes de começar, ele ainda deu um leve sorriso, como quem sabe que aquilo não passava de uma encenação. Mas no fundo, havia algo diferente naquela noite. Um silêncio estranho, pesado, como se o ar estivesse mais denso do que o normal. Ele começou a gravação. A voz firme no início, quase debochada. Disse o nome uma vez, nada aconteceu. Disse pela segunda vez, e o silêncio pareceu engolir o som ao redor. Foi na terceira vez que tudo mudou. Assim que a última palavra saiu da boca dele, a chama da vela começou a oscilar de forma violenta, mesmo sem vento algum. Lucas congelou por um segundo, tentando entender, mas logo riu, nervoso, tentando manter o controle. Foi quando um som seco ecoou pelo quarto. Um estalo vindo da porta, que estava trancada. Ele virou lentamente o rosto na direção do barulho, e a câmera captou exatamente o momento em que a maçaneta começou a se mover. Devagar, girando, como se alguém do outro lado estivesse tentando entrar. O sorriso dele desapareceu completamente. Aquilo não fazia parte do plano. A respiração de Lucas ficou pesada. Ele tentou se convencer de que era apenas impressão, talvez algum problema na fechadura, qualquer coisa lógica. Mas então, a porta se moveu. Um leve empurrão, como se tivesse sido forçada por algo invisível. Ele levantou imediatamente, derrubando quase a vela, e caminhou até lá com passos hesitantes. Sua mão tremia ao segurar a maçaneta, e quando abriu, não havia ninguém. O corredor estava completamente vazio, escuro, silencioso demais. Mas havia algo errado. Um cheiro estranho, metálico, como ferro ou sangue, tomou o ar. Lucas fechou a porta rapidamente, o coração disparado. Quando se virou de volta para o quarto, percebeu algo que fez seu corpo gelar. O espelho, que antes refletia apenas ele, agora parecia diferente. Mais escuro, profundo demais, como se não estivesse mostrando apenas um reflexo. Ele se aproximou lentamente, quase sem respirar. A câmera ainda gravava tudo, cada passo, cada segundo de tensão. Quando ficou de frente para o espelho, viu seu próprio reflexo, mas não completamente sincronizado. Houve um atraso, mínimo, quase imperceptível. Ele levantou a mão, e por uma fração de segundo, o reflexo não acompanhou. Foi aí que Lucas recuou bruscamente. O desespero começou a tomar conta. Ele tentou apagar a vela, mas antes que conseguisse, o reflexo no espelho sorriu. Não foi um sorriso normal, foi algo distorcido, largo demais, impossível. Lucas não estava sorrindo, mas aquilo estava. E então, a luz da vela se apagou sozinha. O quarto mergulhou na escuridão total, e por alguns segundos, tudo que se ouviu foi a respiração desesperada dele, e um outro som, mais baixo, mais profundo, vindo de algum lugar dentro do quarto. A câmera continuou gravando, mesmo na escuridão. O áudio captou algo que Lucas não percebeu naquele momento, um sussurro, uma voz baixa, arrastada, repetindo lentamente o nome dele. Lucas, no meio do escuro, ele começou a procurar o celular, qualquer fonte de luz, tropeçando nos próprios passos. Quando finalmente conseguiu ligar a lanterna, apontou direto para o espelho. E foi nesse momento que ele gritou, porque o reflexo não estava mais lá. O espelho mostrava o quarto vazio, como se Lucas não existisse mais ali. Ele olhou para si mesmo, depois para o espelho, repetidas vezes, tentando entender.
Mas não havia explicação. E então, atrás dele, algo se moveu. Um vulto alto, parado, silencioso, que não aparecia no espelho. Apenas no mundo real o vídeo termina de forma abrupta. A câmera cai no chão, a imagem fica tremida, e o áudio é a pior parte. Um som de luta, móveis sendo arrastados, e Lucas tentando gritar. Mas sua voz começa a falhar, como se estivesse sendo sufocado. E então, silêncio. O vídeo foi encontrado dias depois, ainda gravado na câmera. Lucas nunca mais foi visto. A polícia entrou no quarto. Tudo estava no lugar, exceto por um detalhe. O espelho estava completamente quebrado, de dentro para fora, como se algo tivesse saído dele. E até hoje, quem assiste aquele vídeo até o final, relata a mesma coisa. Um leve atraso no próprio reflexo, quando passam por qualquer espelho, principalmente durante a madrugada. Como se, depois de assistir, algo também tivesse passado a observar você. Não foi por curiosidade, nem por desafio. Foi por desespero. Mariana nunca acreditou em nada sobrenatural, até o dia em que perdeu a única pessoa que realmente importava na vida dela, sua filha. O vazio que ficou era insuportável. A casa parecia maior, fria, silenciosa demais. E foi nesse silêncio que ela começou a procurar respostas, qualquer tipo de resposta. Fóruns, vídeos, relatos antigos, até encontrar algo que chamou sua atenção. Um ritual que prometia contato direto, não com espíritos comuns, mas com algo muito mais poderoso. Algo que poderia oferecer um acordo. No início, ela ignorou. Parecia absurdo demais. Mas conforme os dias passavam, e a dor não diminuía, aquela ideia começou a crescer. E uma noite, sem contar a ninguém, ela decidiu tentar. O ritual exigia silêncio absoluto, uma vela preta e um objeto pessoal da pessoa que ela queria de volta. Mariana escolheu um pequeno ursinho que sua filha nunca largava. Quando colocou aquilo no centro da mesa, sentiu o coração apertar, como se estivesse fazendo algo errado. Mas continuou. Apagou todas as luzes da casa, deixando apenas a chama da vela iluminando o ambiente. E então começou. Repetiu as palavras exatamente como estavam escritas. No começo, nada aconteceu. Apenas o som da própria voz ecoando pela sala vazia. Mas ela insistiu. Repetiu novamente, e novamente, até que, no meio da última frase, algo mudou. O ar ficou pesado, difícil de respirar. E o silêncio deixou de ser vazio, passou a parecer ocupado. Foi então que ela ouviu um sussurro, baixo, quase imperceptível, mas estava ali, vindo de algum lugar da casa, ou talvez, de todos ao mesmo tempo. Mariana congelou. Seus olhos começaram a percorrer o ambiente, tentando encontrar a origem daquele som. Mariana, a voz chamou. Ela levou a mão à boca, o corpo inteiro tremendo. Aquilo não era possível. Não podia ser real. Mas a voz continuou, agora mais clara, mais próxima. E então, disse exatamente o que ela queria ouvir. Disse que poderia trazer sua filha de volta. Disse que o vazio poderia acabar. Disse que a dor poderia desaparecer. Mas havia uma condição. Sempre há. E mesmo com o medo crescendo dentro dela, Mariana fez a pergunta que mudaria tudo. O que você quer em troca? O silêncio voltou por alguns segundos, como se algo estivesse decidindo. E então a resposta veio, simples, direta, assustadoramente calma. Você. Mariana não entendeu de imediato. Achou que era apenas uma metáfora, algo simbólico. Mas a voz continuou. Explicou que o acordo não era temporário, não era algo que ela poderia desfazer. Se aceitasse, sua filha voltaria, mas algo dentro dela deixaria de existir. Uma troca equivalente, justa, na visão daquela coisa. As lágrimas começaram a cair. O medo dizia para parar, para fugir, mas a dor falava mais alto. E no meio daquele conflito, Mariana fez o pior possível. Ela aceitou. Disse sim.
sem entender completamente o que aquilo significava. Nos dias seguintes, tudo parecia normal. Até demais. A casa voltou a ter vida. Risadas, passos pequenos correndo pelo corredor, a voz da filha ecoando novamente. Mariana chorava, mas agora de alegria. Ou pelo menos, era o que parecia. Porque aos poucos, coisas estranhas começaram a acontecer. A filha não era exatamente a mesma. Às vezes, ficava parada, olhando fixamente para Mariana, sem expressão. Outras vezes, falava coisas que não faziam sentido, frases desconexas, como se outra coisa estivesse usando aquela voz. E durante a noite, Mariana começou a acordar com uma sensação estranha, como se algo estivesse observando. Sempre no mesmo horário. Sempre no escuro. E sempre, vindo do canto do quarto. Até que uma noite, ela não conseguiu mais ignorar. Acordou e viu uma silhueta alta, parada no canto, imóvel, mas claramente presente. O coração dela disparou. Tentou se mexer, mas o corpo não respondia. Foi quando percebeu algo ainda pior. A filha estava sentada na cama, olhando diretamente para aquela coisa. E então, lentamente, virou o rosto para Mariana e sorriu. Não era o sorriso de uma criança. Era algo vazio, errado. E a voz, aquela mesma voz do ritual, ecoou novamente. Mas dessa vez, de dentro da própria filha, o acordo foi cumprido. Na manhã seguinte, vizinhos relataram que a casa estava completamente silenciosa novamente. Mariana nunca mais foi vista. E dizem que, à noite, ainda é possível ouvir duas vozes lá dentro, uma de criança e outra que nunca deveria ter sido chamada. Diferente das outras, essa história não começou com um ritual, nem com intenção real de invocar qualquer coisa. Foi apenas uma brincadeira. Um grupo de 5 amigos, reunidos em uma casa afastada da cidade, em uma noite comum, daquelas que começam com risadas, bebidas e histórias assustadoras contadas sem compromisso. O clima era leve, até alguém tocar no assunto. E se essas coisas forem reais? A pergunta surgiu no meio de uma conversa, quase como piada. E como sempre acontece, alguém decidiu ir um pouco mais longe. Começaram a repetir frases, nomes, desafios bobos, tudo em tom de deboche. Até que um deles, Rafael, resolveu encarar a escuridão da sala e disse em voz alta, quase provocando: "Se você existe, aparece." O silêncio que veio depois não era mais o mesmo de antes. Ninguém riu imediatamente. Foi estranho. Como se o ambiente tivesse mudado de forma sutil, mas perceptível. O ar parecia mais frio, mais pesado. Um dos amigos tentou quebrar o clima com uma piada, mas a voz saiu baixa demais, sem convicção. Rafael ainda sorria, mas agora era um sorriso travado, desconfortável. Foi então que algo aconteceu. Um estalo seco veio da cozinha. Todos olharam ao mesmo tempo. Era só um barulho. Poderia ser qualquer coisa, mas ninguém teve coragem de ir verificar. O silêncio voltou, mais intenso. E então, como se não fosse suficiente, as luzes piscaram. Apenas uma vez. Rápido, mas o bastante para fazer todos sentirem a mesma coisa. Aquela sensação estranha de que não estavam mais sozinhos. A noite terminou sem mais acontecimentos. Pelo menos, aparentemente. Ninguém comentou muito sobre aquilo. Cada um foi dormir tentando ignorar o desconforto que insistia em ficar. Mas o verdadeiro problema começou quando todos dormiram. Porque naquela mesma noite, todos tiveram o mesmo sonho. Sem exceção. Um lugar completamente escuro, sem chão, sem paredes, apenas um vazio infinito. E no meio desse vazio, uma presença. Não tinha forma definida, não tinha rosto, mas todos sabiam que estava ali. Observando. E então, uma voz, grave, profunda, ecoando diretamente na mente de cada um deles. Vocês chamaram. A frase se repetia, lenta, constante, impossível de ignorar. E antes que o sonho terminasse, veio o complemento. Agora, eu sei onde vocês estão. Eles acordaram no mesmo horário.
Todos. Exatamente às 3h17 da manhã. Assustados, suados, com o coração acelerado. No começo, acharam que era coincidência, até começarem a conversar. Um por um, foram percebendo que o sonho era idêntico. Cada detalhe, cada palavra. O clima mudou completamente. O que antes era brincadeira, agora parecia algo muito maior. Tentaram racionalizar, dizer que era influência das histórias contadas antes de dormir. Mas no fundo, ninguém acreditava nisso. Porque havia algo mais. Algo que nenhum deles queria admitir. Durante o sonho, todos tiveram a mesma sensação de que aquela coisa não estava apenas no sonho. Estava vendo eles de verdade. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Pequenos detalhes começaram a surgir. Sombras que pareciam se mover rápido demais, reflexos estranhos em janelas, e sempre aquela sensação constante de estar sendo observado. Rafael foi o primeiro a perceber algo mais intenso. Ele começou a acordar todas as noites, sempre no mesmo horário. 3h17 e sempre com a mesma sensação de que havia alguém no quarto. Uma noite, ele decidiu não se mover. Ficou imóvel, fingindo estar dormindo, enquanto tentava controlar a respiração. E foi então que ele ouviu um som leve, como passos, se aproximando da cama. Lentos, arrastados. O corpo dele travou completamente. E quando finalmente reuniu coragem para abrir os olhos, viu ponto no canto do quarto, havia uma silhueta. Alta demais, escura demais, parada, olhando diretamente para ele. Não tinha rosto, mas ele sabia exatamente que estava sendo observado. Rafael tentou gritar, mas nenhum som saiu. E então, a coisa começou a se mover. Não caminhando, mas deslizando lentamente na direção dele. Foi nesse momento que ele perdeu o controle, fechou os olhos com força, esperando que aquilo desaparecesse. Mas não desapareceu, porque na manhã seguinte, Rafael não estava mais lá. A porta do quarto estava trancada por dentro, a janela fechada, sem sinais de invasão. Apenas um detalhe chamou a atenção. Na parede, escrito de forma irregular, como se tivesse sido feito às pressas, havia uma frase: "Ele chamou". E desde então, os outros 4 amigos nunca mais falaram sobre aquela noite. Mas todos ainda acordam, exatamente às 3h17, com a sensação de que, em algum lugar, algo ainda está observando. Essa história começa de um jeito diferente, porque aqui, a pessoa não queria chamar pelo diabo, ela queria provar que já tinha chamado. Eduardo era conhecido por contar histórias absurdas. Ele jurava para todos os amigos que, anos atrás, tinha feito um pacto, que tinha visto algo, que tinha falado com algo. No começo, ninguém levava a sério. Parecia só mais uma tentativa de chamar atenção. Mas o problema é que Eduardo nunca mudava a história. Nunca se contradizia. E sempre que alguém duvidava, ele reagia de um jeito estranho. Não ficava irritado, ficava tenso, como se estivesse escondendo algo. Até que uma noite, durante uma reunião entre amigos, decidiram pressionar ele. Pediram uma prova, qualquer coisa. E depois de muito insistirem, Eduardo aceitou o ponto. Ele disse que não precisava de ritual, nem de preparação. Que uma vez que você chama, você não precisa chamar de novo. Aquilo já sabe onde você está. A sala ficou em silêncio. Alguns riram, outros começaram a ficar desconfortáveis. Mas Eduardo não estava brincando. Ele levantou lentamente, foi até o centro da sala e apagou todas as luzes. Ficou apenas a iluminação fraca que vinha da rua, entrando pela janela. E então ele disse algo que fez todos arrepiarem: "Só não importa o que aconteça, não respondam." Aquela frase ficou no ar, pesada. Antes que alguém pudesse questionar, ele começou. Não era alto, não era teatral, era baixo, quase como um sussurro. Ele chamou. Uma vez, 2, 3. Nada aconteceu de imediato. O silêncio dominou o ambiente. Alguns começaram a rir novamente, aliviados.
achando que tudo não passava de mais uma encenação. Mas Eduardo não se mexia. Ele continuava parado, olhando para um ponto fixo no chão, como se estivesse esperando. E então, veio a resposta. Não como uma voz alta, mas como algo muito mais sutil e muito mais perturbador. Um leve som, vindo de dentro da casa. Não de fora, não da rua, mas de algum lugar interno, impossível de identificar. Era como um arrastar, lento, irregular, como algo se movendo sem pressa. O riso desapareceu imediatamente. Um dos amigos tentou acender a luz, mas o interruptor não funcionava. O som ficou mais próximo, mais claro. Agora era impossível ignorar. Algo estava se movendo, dentro da casa, e estava vindo na direção deles. Eduardo finalmente levantou o rosto, mas sua expressão não era de surpresa. Era de medo. Um medo real, profundo, como alguém que sabe exatamente o que está prestes a acontecer. Ele começou a sussurrar desesperadamente: "Não respondam, não respondam", mas era tarde demais. Porque naquele momento, uma voz ecoou, não de um lugar específico, mas de todos ao mesmo tempo. Uma voz grave, distorcida, que parecia vibrar dentro do corpo. E ela disse apenas uma palavra. O nome de alguém que estava na sala. O silêncio que veio depois foi insuportável. Todos olharam para a pessoa que teve o nome chamado. Era uma garota, completamente paralisada, os olhos arregalados, tentando entender o que estava acontecendo. E então, sem perceber, ela respondeu. Um simples oi saiu da boca dela, quase automático. Foi nesse instante que tudo piorou. O som cessou completamente. O ar ficou pesado, sufocante, e Eduardo gritou, um grito desesperado, como se aquilo fosse exatamente o que ele temia. Porque naquele momento, a regra tinha sido quebrada, e algo tinha sido convidado. As luzes voltaram de repente. Tudo parecia normal, rápido demais, silencioso demais. A garota estava ali, aparentemente bem, confusa, sem entender o porquê de todos estarem olhando para ela daquele jeito. Eduardo não disse nada. Apenas saiu da casa, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, ela começou a mudar. Ficava em silêncio por horas, olhando para o nada. Às vezes, respondia coisas que ninguém perguntava. E o pior, começou a falar com alguém, mesmo estando sozinha. Até que uma noite, ela desapareceu. Sem sinais, sem explicação. Apenas uma coisa foi encontrada no quarto dela. Escrito na parede, com uma caligrafia irregular, como se não fosse dela, havia uma frase simples, mas perturbadora. Ela respondeu. E desde então, Eduardo nunca mais contou histórias. Porque dessa vez, não era uma história, era um erro que ele nunca conseguiu apagar. Algumas pessoas não querem poder, nem respostas, elas só querem vingança. E essa história começa exatamente assim. André nunca foi alguém violento, nunca se envolveu em problemas, até o dia em que tudo mudou. Um erro, uma traição, algo que destruiu completamente a vida dele, e deixou uma única coisa no lugar: ódio. Um ódio silencioso, crescente, que começou a consumir cada pensamento, cada decisão. Foi nesse estado que ele encontrou o que procurava. Não em livros antigos, nem em rituais complexos, mas em um simples comentário perdido em um vídeo qualquer. Se quiser justiça de verdade, chame por ele. No início, André ignorou, mas aquela frase ficou na mente, repetindo, insistindo, até que virou uma ideia fixa. Diferente dos outros, ele não teve dúvidas. Não hesitou. Se aquilo fosse real, ele usaria. Se não fosse, não perderia nada tentando. Naquela mesma noite, ele foi até um lugar afastado, um terreno abandonado, longe de qualquer movimento. Levou apenas o necessário, uma vela, um pedaço de papel com o nome da pessoa que ele odiava, e a intenção clara. O ambiente era perfeito, escuro, silencioso, vazio. André acendeu a vela e ficou ali, parado, olhando para a chama tremular. Não havia medo, apenas expectativa. E então, ele começou.
Não havia palavras exatas. Ele simplesmente chamou. Direto. Sem rodeios. Como se estivesse falando com alguém que realmente podia ouvir. No começo, nada. Apenas o som do vento leve passando pelo lugar. Mas então, algo mudou. A chama da vela parou de se mover. Ficou completamente imóvel, como se o tempo tivesse travado. André percebeu na hora. Aquilo não era normal. O ar ficou pesado, difícil de respirar. E então, ele sentiu. Não ouviu, não viu, mas sentiu. Como se algo estivesse atrás dele. Muito próximo. Observando. O instinto gritou para ele não se virar. Mas a curiosidade foi mais forte. Lentamente, ele virou o rosto. E o que viu não foi algo claro, não foi uma forma definida, mas era presença. Uma silhueta escura, distorcida, maior do que deveria, parada, como se já estivesse ali, esperando. A voz não veio de fora, veio de dentro. Direto na mente dele. Grave, lenta, impossível de ignorar. Perguntou apenas uma coisa: o que você quer? André não pensou duas vezes. Falou o nome, explicou o que queria. Justiça, vingança, queria que aquela pessoa sofresse. A resposta veio quase imediata. Isso pode ser feito. Simples assim. Sem questionar. Sem hesitar. Mas então, veio o complemento. Mas você sabe o preço. André ficou em silêncio por um segundo. O coração acelerou, mas o ódio ainda falava mais alto. Ele perguntou qual era o preço. E a resposta foi pior do que ele esperava. Você vai ver tudo. Nos dias seguintes, a vida de André parecia normal. Até que começou. Primeiro, pequenos acontecimentos, notícias, comentários. Até que veio o pior. A pessoa que ele odiava começou a sofrer. Acidentes, perdas, tudo dando errado, exatamente como ele queria. No começo, André sentiu satisfação. Era isso que ele queria. Mas então, algo mudou. Ele começou a ver. Não nos olhos, mas na mente. Imagens. Situações. Cada momento de dor, cada sofrimento, como se estivesse presente em todos eles. Não importava onde estivesse, as imagens vinham, claras, intensas, reais demais. Ele não conseguia desligar, não conseguia fugir. Era como se estivesse vivendo aquilo junto. Com o tempo, André não aguentava mais. O que antes era vingança, virou tortura. Ele implorou para parar, tentou repetir o chamado, tentou desfazer o que fez, mas nada respondia. Porque o acordo já estava feito. E o preço estava sendo cobrado. André começou a se isolar, a perder o controle, até que desapareceu completamente. Meses depois, encontraram um lugar onde tudo começou. A vela ainda estava lá, derretida até o fim. E no chão, escrito com algo que parecia ter sido arranhado, havia uma frase, repetida várias vezes, como um pedido desesperado: eu vi tudo. E dizem que, quando alguém chama por vingança, não recebe apenas o resultado, recebe também cada detalhe do caminho até ele. Algumas pessoas não chamam pelo diabo por curiosidade, nem por dor, nem por vingança. Algumas chamam por ambição. E essa é a história de alguém que queria mais, muito mais. Ricardo sempre foi obcecado por sucesso. Dinheiro, status, reconhecimento, nada nunca era suficiente. Ele queria crescer rápido, ultrapassar limites, chegar onde ninguém ao redor dele conseguia. E foi nessa busca constante que ele encontrou algo diferente. Não em um fórum qualquer, mas em um contato direto. Um homem desconhecido, que apareceu de forma inesperada, oferecendo exatamente o que ele queria. Sem esforço, sem demora, apenas um acordo. No início, Ricardo achou que era golpe, mas havia algo naquele homem, algo errado, que não parecia humano. E mesmo assim, ele ouviu. O homem não explicou muito. Disse apenas que Ricardo precisava provar que estava disposto.
Nada de rituais complicados, nada de símbolos, apenas uma escolha. Se você quer tudo, precisa abrir a porta. Aquela frase ficou na cabeça dele. Abrir a porta para o quê? Para quem? Mas a curiosidade, misturada com ambição, falou mais alto. Na noite seguinte, exatamente no horário que o homem indicou, 3 horas da manhã, Ricardo ficou sozinho em casa. Todas as luzes apagadas. Tudo em silêncio. E então, ele foi até a porta da frente. Ficou alguns segundos parado, sentindo o próprio coração bater forte, sem saber exatamente o que esperar. Até que decidiu. Girou a maçaneta e abriu. Do outro lado, não havia ninguém. Apenas a rua vazia, completamente escura. Ricardo respirou aliviado por um instante, quase rindo da própria atitude. Mas quando tentou fechar a porta, não conseguiu. Era como se algo estivesse impedindo. Uma força invisível, leve, mas suficiente para segurar. O sorriso desapareceu. O ar ficou frio, mais frio do que deveria. E então, ele ouviu passos, lentos, vindo da escuridão da rua. Um som arrastado, irregular, que se aproximava sem pressa. Ricardo tentou puxar a porta com mais força, mas não adiantava. Aquilo estava vindo, e ele não podia impedir. Até que, finalmente, algo parou bem diante da entrada. Ele não viu claramente. Era como se a escuridão tivesse forma, como se a própria ausência de luz estivesse ocupando aquele espaço. Mas havia presença. E então, a voz veio. Não de fora, mas dentro da cabeça dele, como se sempre tivesse estado ali. Você abriu. Ricardo não respondeu. Não conseguia. O corpo estava travado. A voz continuou. Agora, tudo o que você quiser será seu. Por um momento, o medo diminuiu. Aquilo era exatamente o que ele queria. Sem pensar muito, ele aceitou. Disse sim, quase automaticamente. E naquele instante, a força que segurava a porta desapareceu. Ele conseguiu fechá-la com um movimento brusco, e o silêncio voltou, como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, tudo mudou. O dinheiro começou a aparecer. Oportunidades surgiram do nada. Negócios que antes pareciam impossíveis, simplesmente davam certo. Ricardo estava vivendo exatamente o que sempre quis. Mas havia um detalhe. Algo pequeno, quase imperceptível no início. Sempre que ele ficava sozinho, principalmente à noite, sentia a mesma coisa. Aquela presença. Como se algo estivesse dentro da casa, andando, observando. Às vezes, ele ouvia passos, leves, no corredor. Outras vezes, via sombras se movendo no canto do olho. Mas sempre que tentava olhar diretamente, não havia nada. Até que uma noite, ele decidiu não ignorar mais. Ele ficou em silêncio, no escuro, esperando. E então, ouviu novamente. Os passos, vindo em direção ao quarto. Lentamente, cada vez mais próximos. O coração disparado. A respiração presa. Até que pararam, exatamente na porta. Ricardo não se mexeu. Não respirou. E então, a maçaneta girou. Devagar, igual àquela primeira noite. A porta se abriu sozinha, revelando apenas a escuridão do corredor. Mas dessa vez, algo entrou. Ele não viu, mas sentiu. Como se o ar tivesse sido ocupado, como se não estivesse mais sozinho. E a voz, aquela mesma voz, voltou. Mais próxima, mais clara, mais definitiva. Eu entrei. No dia seguinte, Ricardo desapareceu. A casa estava intacta, exceto por um detalhe. A porta da frente estava aberta. E dizem que, quando alguém aceita tudo, também entrega tudo, inclusive o direito de permanecer. Nem todo mundo acredita, mas existem lugares onde certas coisas acontecem com mais facilidade. Lugares carregados, esquecidos, onde o silêncio parece esconder algo antigo.
E foi exatamente em um desses lugares que essa história começou. Um grupo de 3 amigos decidiu explorar uma construção abandonada nos limites da cidade. O tipo de lugar que todo mundo evita, cheio de histórias, boatos e avisos ignorados. Eles foram por curiosidade, por adrenalina, buscando apenas um vídeo diferente para postar. Mas o que encontraram lá não era cenário, não era lenda, era algo esperando. E tudo começou quando eles encontraram uma sala, diferente das outras. No meio da casa deteriorada, havia um cômodo praticamente intacto. As paredes marcadas por símbolos estranhos, o chão coberto por velas derretidas, e no centro, um desenho feito com algo escuro, que não parecia tinta. O ambiente era pesado, sufocante, como se o ar estivesse parado há anos. Um dos amigos, Diego, foi o primeiro a perceber. Aquilo não era só vandalismo. Aquilo parecia um ritual. E como sempre, alguém decidiu brincar com o que não entende. Eles começaram a gravar, rindo, fazendo piadas sobre invocar alguma coisa ali. Até que um deles encontrou palavras escritas na parede, parcialmente apagadas, mas ainda legíveis o suficiente. Chame, e ele virá. Aquilo foi o suficiente. Sem pensar, sem considerar, eles decidiram tentar. Acenderam algumas velas que ainda estavam ali, posicionaram a câmera, e começaram a repetir as palavras como estavam escritas. No início, nada. Apenas o som das próprias vozes ecoando no ambiente vazio. Mas então, algo mudou. O som começou a falhar, como se o eco estivesse atrasado. Um deles percebeu primeiro, mas quando tentou falar, a própria voz saiu distorcida, como se estivesse sendo puxada para trás. O clima mudou completamente. O riso desapareceu. E então, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. O escuro tomou conta, total, absoluto. O desespero começou na hora. Eles tentaram usar os celulares, mas nenhuma tela acendia. Era como se toda a luz tivesse sido removida. E no meio daquela escuridão, veio o som. Um sussurro, fraco, vindo de todos os lados. Não dava para entender, mas estava lá, crescendo, ficando mais claro, mais próximo. Até que as palavras começaram a fazer sentido. Não era uma frase, eram nomes. Os nomes deles. Um por um, sendo repetidos lentamente, como se algo estivesse aprendendo. Diego tentou correr, mas bateu em algo. Algo que não estava ali antes. Algo sólido, parado, bloqueando a saída. A primeira luz voltou de repente. Uma única vela reacendendo sozinha no centro do círculo. E foi o suficiente para revelar o que estava ali. Uma figura, alta demais, magra, com membros longos e desproporcionais, parada no meio deles. Não tinha rosto, apenas uma superfície escura, vazia. Mas todos sabiam que estavam sendo observados. Um dos amigos tentou gritar, mas o som não saiu. Outro caiu no chão, tremendo, incapaz de se mover. E Diego ficou imóvel, encarando aquilo, sem conseguir desviar o olhar. E então, a coisa se moveu, não andando, mas dobrando o próprio corpo, de forma impossível, se aproximando de forma lenta, controlada. A câmera foi encontrada dias depois, ainda gravando, caída no chão daquela sala. O vídeo mostra apenas partes desconexas, gritos, escuridão, e um momento final, onde a imagem foca diretamente no símbolo no chão. Mas o detalhe mais perturbador não está na imagem, está no áudio. Uma voz, grave, distorcida, repetindo uma frase que não estava no ritual original, mas que ficou registrada até o fim da gravação. Vocês não só chamaram, uma pausa, seguida de algo ainda pior. Vocês entraram. Os 3 amigos nunca foram encontrados. E dizem que aquela sala continua lá, intacta, esperando. Porque alguns lugares não precisam ser invocados, eles já estão prontos, só esperando alguém abrir a porta certa. Tem gente que acha que precisa de velas, palavras específicas, ou um lugar isolado para chamar pelo diabo. Mas essa história prova que às vezes, tudo o que você precisa é de um dispositivo, e a decisão errada. Carla era estudante de tecnologia, curiosa,
inteligente e obcecada por testar limites. Quando começou a circular um aplicativo estranho em grupos fechados, ela foi uma das primeiras a baixar. O nome era simples, discreto, quase inofensivo. Mas a descrição era direta: conecte-se. Faça seu pedido. Receba uma resposta. Parecia só mais uma creepypasta digital, algo feito para assustar. Mas Carla não acreditava nisso. Para ela, era só código, só um programa. E naquela noite, sozinha no quarto, ela decidiu testar. O aplicativo era estranho desde o início. Não tinha login, não tinha menu, apenas uma tela preta com um único botão: iniciar. Assim que ela tocou, a tela mudou. Surgiu um texto pedindo silêncio absoluto e uma pergunta simples: você quer ser ouvido? Carla riu baixo, achando tudo aquilo teatral demais. Mesmo assim, respondeu sim. O próximo passo apareceu imediatamente: diga em voz alta o que deseja e quem você chama. Aquilo já era mais específico do que ela esperava. Mas ainda assim, ela continuou. Olhou ao redor, garantiu que estava sozinha, e falou. Disse o que queria: sucesso, dinheiro, reconhecimento, e no final, quase como piada, disse o nome. Chamou. Diretamente. Por alguns segundos, nada aconteceu. A tela permaneceu preta, sem resposta. Carla chegou a pensar que o app tinha travado. Mas então, o celular vibrou. Uma mensagem apareceu, mas não como notificação comum, parecia digitada em tempo real. Letra por letra, lenta, calculada. Pedido recebido. O sorriso dela diminuiu. Aquilo já estava mais elaborado do que ela imaginava. Mas ainda assim, não parecia real. Até que a próxima mensagem surgiu. Confirma. Carla hesitou por um segundo. Algo dentro dela disse para parar, para fechar aquilo, mas a curiosidade falou mais alto. Ela tocou em sim. E naquele instante, a tela apagou completamente. O celular desligou sozinho. Quando conseguiu ligar novamente, o aplicativo tinha desaparecido. Nenhum registro, nenhum arquivo, como se nunca tivesse existido. Carla até achou estranho, mas seguiu a vida. Só que, nos dias seguintes, as coisas começaram a acontecer. Pequenas oportunidades surgiram, convites inesperados, dinheiro entrando de formas que ela não sabia explicar. Tudo exatamente como ela tinha pedido. Era coincidência, sorte ou algo mais? No começo, ela não questionou. Mas então, vieram os detalhes. Sempre que ela usava o celular à noite, percebia algo estranho. Um atraso nas respostas, toques que não tinha feito, e às vezes, mensagens abertas, sem que ela tivesse tocado em nada. Uma noite, tudo ficou claro. Carla estava deitada, mexendo no celular, quando a tela piscou. O aplicativo voltou. Sem aviso, sem instalação. Apenas apareceu, aberto, na tela. O coração dela disparou. Antes que pudesse reagir, uma nova mensagem começou a ser digitada. Está funcionando. Ela não respondeu. Não tocou. Não respirou direito. E então, outra mensagem. Mas você esqueceu. O corpo dela gelou. Esqueceu o quê? Antes que pudesse pensar, a última frase apareceu, completa, sem pausas, direta, como uma sentença. Você chamou. Nesse momento, o celular desligou novamente. Mas dessa vez, não foi só ele. Todas as luzes da casa apagaram ao mesmo tempo. O silêncio tomou conta, pesado, absoluto. Carla tentou levantar, mas sentiu algo errado. O quarto parecia diferente, maior, mais escuro do que deveria. E então, ela ouviu um som vindo atrás dela. Não do celular, não da casa, mas do próprio quarto. Um sussurro, baixo, próximo demais. Ela não teve coragem de se virar. Ficou parada, sentindo a respiração falhar, enquanto aquela presença se aproximava. E então, a voz falou, clara, ao lado do ouvido dela. Agora,
eu posso responder. Na manhã seguinte, o celular foi encontrado no chão, com a tela quebrada. Carla nunca mais foi vista. E dizem que, em alguns dispositivos, tarde da noite, um aplicativo sem nome pode aparecer, perguntando apenas uma coisa: você quer ser ouvido? E depois disso, não é mais você quem decide quem responde. Algumas histórias começam com um aviso, outras com um erro, mas essa começa com um desafio. Um tipo de desafio que circula escondido em grupos fechados, onde ninguém assume que participa, mas muitos já viram. Fique sozinho, vá até um lugar silencioso e faça a chamada. Era assim que começava. João encontrou isso por acaso, durante uma madrugada sem sono, rolando conteúdos aleatórios. No início, parecia só mais uma dessas correntes assustadoras, mas havia algo diferente. Vários relatos, vídeos incompletos, pessoas dizendo que nunca deveriam ter tentado. Aquilo mexeu com ele, não por medo, mas por curiosidade. E quanto mais ele lia, mais parecia que havia algo real por trás. Até que ele decidiu. Não ia apenas assistir, ia testar. João não contou para ninguém. Esperou a casa ficar completamente vazia. Escolheu o momento exato. 3 horas da manhã. Desligou tudo. Luzes, televisão, qualquer som. O silêncio era total. Ele pegou o celular apenas para gravar. Queria registrar tudo. O desafio dizia que não precisava de velas, nem de símbolos, apenas de 3 coisas: silêncio, intenção e coragem. Ele se posicionou no centro da sala, respirou fundo e começou. Chamou uma vez, a voz firme. Nada. Chamou pela segunda vez, o tom já mais baixo, hesitante. E então, na terceira, ele falou o nome completo, sem rir, sem ironia. E foi nesse momento que o ambiente mudou. Não houve barulho imediato. Não houve resposta direta. Mas algo estava errado. O silêncio ficou diferente. Não era mais ausência de som. Era como se estivesse preenchido. João percebeu na hora. Seu corpo ficou rígido, como se tivesse entrado em alerta sem motivo aparente. E então, o celular começou a vibrar. Não era notificação, não era chamada, era contínuo, estranho. Ele olhou para a tela, e o que viu fez seu estômago revirar. O vídeo que ele estava gravando já estava salvo, mas ele ainda estava gravando. Confuso, ele abriu o arquivo e viu algo impossível. O vídeo mostrava ele, parado na sala, exatamente como estava, mas com alguns segundos de diferença, como se fosse um atraso, ou pior, um adiantamento. No vídeo, João ainda não tinha terminado de falar, mas na vida real, ele já estava em silêncio. Ele assistia a si mesmo, fazendo algo que ainda não tinha feito. E então, no vídeo, algo apareceu. Atrás dele, uma sombra alta, imóvel, ocupando o espaço que antes estava vazio. João congelou. Lentamente, virou o corpo, tentando ver o que estava atrás dele na vida real. Mas não havia nada. O coração disparou. Ele voltou a olhar para o celular, e a sombra ainda estava lá, mais próxima, como se estivesse se movendo apenas dentro da gravação. E então, no vídeo, a cabeça da coisa se inclinou, como se estivesse olhando diretamente para ele. Desesperado, João tentou parar a gravação, mas o celular não respondia. A imagem continuava, avançando sozinha. E então, no vídeo, ele viu o pior momento. A versão dele, dentro da gravação, começou a reagir, como se tivesse percebido a presença. Lentamente, o outro João virou o rosto, não para a sombra, mas para a câmera. E sorriu. Um sorriso estranho, forçado, que não combinava com a situação. Na vida real, João sentiu algo atrás dele. Um frio, próximo, intenso. Mas ele não teve coragem de se virar, porque no vídeo, a sombra já estava colada nele, praticamente tocando. E então, a voz apareceu. Não saiu da sombra, nem do João do vídeo. Saiu do próprio celular, baixa,
distorcida, impossível de identificar. Você chamou. João deixou o aparelho cair no chão. A tela quebrou, mas o áudio continuou. Agora assiste. O vídeo termina ali. Mas não a história. O celular foi encontrado dias depois, ainda ligado, com o arquivo corrompido. João desapareceu sem deixar rastros. E dizem que, às vezes, quando alguém grava no escuro, durante a madrugada, o vídeo pode mostrar algo, alguns segundos antes de acontecer. E se isso acontecer com você, não tente assistir até o fim. Porque o problema não é ver, é perceber que aquilo já viu você primeiro. Algumas histórias são contadas como lendas, outras como avisos, mas essa aqui nunca deveria ter sido registrada. Porque, diferente das outras, essa não terminou. Ela continua. E começa com um homem chamado Henrique, um radialista que trabalhava no turno da madrugada, sozinho, sempre sozinho. A rádio ficava em um prédio antigo, afastado do centro, onde quase ninguém passava a noite. Henrique estava acostumado com o silêncio, com o vazio, com as horas lentas que pareciam não acabar. Para ele, aquilo era a rotina. Até que começaram as ligações. No início, eram chamadas comuns, ouvintes insônia, pedidos de música, nada fora do normal. Mas uma ligação mudou tudo. A primeira vez foi estranha, mas não assustadora. O telefone tocou. Henrique atendeu e ninguém respondeu. Apenas silêncio. Ele achou que fosse falha na linha. Desligou e seguiu o programa. Mas poucos minutos depois, o telefone tocou novamente. Ele atendeu e, dessa vez, ouviu algo. Não era uma voz clara, era um sussurro, distante, como se viesse de muito longe ou de muito fundo. Henrique tentou entender, pediu para a pessoa repetir, mas o som continuava confuso. Até que, no meio daquele ruído, uma palavra ficou clara. Um nome. Não era o nome dele, não era de nenhum ouvinte conhecido, era um nome específico. Um nome que ele nunca tinha ouvido antes. E então, a ligação caiu. Nos dias seguintes, aquilo se repetiu. Sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. A ligação vinha, o silêncio, o sussurro, e o mesmo nome sendo dito. Henrique começou a anotar, por curiosidade. Tentou pesquisar, mas não encontrou nada. Nenhuma referência, nenhum significado. Era como se aquele nome não existisse. Até que uma noite, ele decidiu fazer algo diferente. Quando a ligação veio, ele não apenas ouviu, ele respondeu. Repetiu o nome, em voz alta, ao vivo, durante a transmissão. Foi um impulso, uma curiosidade momentânea. Mas no exato momento em que ele disse, tudo mudou. O som da rádio falhou. Um ruído alto, distorcido, tomou conta da transmissão. As luzes piscaram, e por alguns segundos, tudo ficou fora do controle. Henrique tentou manter a calma, achando que era apenas um problema técnico. Mas então, ele ouviu. Não pelos fones, não pela linha telefônica, mas dentro do estúdio. Um som atrás dele. Lento, arrastado, impossível de ignorar. Ele virou a cadeira devagar, o coração acelerado, e viu. A porta do estúdio, que estava fechada, começou a se abrir sozinha. Um rangido longo, ecoando no silêncio. E além da porta, não havia corredor, não havia luz, apenas escuridão. Henrique não se mexeu. O corpo travado, a mente tentando encontrar alguma explicação. Mas não havia, porque algo estava ali. Ele não via claramente, mas sentia. Uma presença ocupando aquele espaço, entrando, se aproximando. E então, a voz voltou. Mas dessa vez, não era um sussurro distante. Era clara, próxima, real. E disse exatamente o que ele mais temia. Você repetiu. Henrique tentou falar, pedir ajuda, mas o microfone captava apenas estática. Do lado de fora, ouvintes relataram que a transmissão ficou estranha, cheia de ruídos, até que uma voz começou a se sobrepor, repetindo o mesmo nome, várias vezes, sem parar.
A transmissão caiu minutos depois. Quando a equipe chegou ao estúdio pela manhã, Henrique não estava lá. Nenhum sinal de luta, nenhuma explicação. Apenas o microfone, ainda ligado, e um detalhe que ninguém conseguiu ignorar. No painel de gravação, havia um arquivo salvo automaticamente. Quando reproduziram, ouviram tudo. A ligação, o nome, o momento em que Henrique repetiu, e então, algo mais. Um som, como se alguém estivesse muito perto do microfone, respirando. E no final, uma frase, dita de forma clara, calma, definitiva. Agora, ele também chama. Desde então, dizem que em algumas rádios, durante a madrugada, interferências podem acontecer, e uma voz desconhecida pode surgir, repetindo um nome que você nunca ouviu. E se por acaso, você decidir repetir, talvez, você também passe a fazer parte da transmissão.